Antônio Ferreira Costa, daqui a pouco chega a doutora Cirlei Marim Paulino, a doutora Angelina Daneu Assis. Nós 4 somos os coordenadores do Espaço Terapêutico Vida Integral. E aqui nós oferecemos oficinas de leitura terapêutica, que é o que nós vamos fazer hoje, não é, doutor Antônio? Sim, senhor. Como temos feito já há alguns anos, né? Quando eu comecei eu tinha cabelo, pra você ter ideia, né? Tinha um topetão, hein? Tinha, agora, pra ver, faz tempo, né? Perdeu o cabelo, mas ganhou muita experiência, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Uma boa substituição. Sim, foram essas leituras que fizeram o cabelo cair. Muito conhecimento. Então eu devia ler mais um pouco, o meu não caiu ainda. Não, o seu não cai, não. Cai. Vamos lá. Tem lido pouco. Além das leituras, também nos oferecemos palestras terapêuticas, né? Consultoria na área de cultura, educação, saúde, psicanálise individual, né? E em grupo também. Em grupo também, as leituras terapêuticas, inclusive, funcionam muito bem nesse sentido. Né? Como um grupo, é isso mesmo, né? Nosso objetivo, então, é propagar esse trabalho que é fundamentado na psicanálise integral, que é uma ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, de quem o Antônio pode falar um pouquinho. Trilogia analítica, porque os campos da ciência e do conhecimento da humanidade, eles foram se esfacelando. Então, um campo do conhecimento, que seria a filosofia, parece que começou a brigar com a teologia, com a metafísica. E o outro da ciência começou a querer se impor contra a filosofia e negando a teologia. E aí, com isso, você cria uma esquizofrenia, né? Um esfacelamento e uma confusão. Além dessa confusão, você não resolve os problemas da humanidade, porque eles não estão numa vertente só. Porque o ser humano ele é integral. Sim. O ser humano ele tem essa essência do sentimento, da metafísica, da teologia, da espiritualidade. E o ser humano ele também tem o pensamento, que é a razão. E ele também tem o comportamento, que é a beleza, a estética, a ciência, onde ele comprova o que ele sente, que recebe do maior, e o pensamento ligado à razão, à essência também. Qualquer coisa fora disso pode se tornar uma aberração, ou sintoma e consequência de negar o que é. Por isso que a gente procura muitas vezes fora, mas na verdade a coisa já está dentro. E a gente está deixando de ver o que está dentro, idealizando nos objetos, nas fantasias e em outras, na questão social, né? Então o trabalho do Dr. Kepp, trilogia analítica, é porque ele unificou, e a psicanálise keppiana, ela analisa o ser humano por esse prisma, que é integrado. Então, se a pessoa tem um problema de pensamento equivocado, ou que não se comprova muito bem, porém, ela vai verificar esse pensamento errado através também de verificar a questão do que ela está sentindo e como ela age. Como é que é a conduta da pessoa? Porque a conduta vai revelar o que ela sente ou o que ela pensa. Interessante, hein? Sabe que você falou agora algo muito interessante que me fez lembrar de uma análise que eu fiz, aliás, hoje com o Dr. Kepp, né? Falei, nossa, Dr. Kepp, como eu queria resolver os meus problemas, né? Ele falou assim, mas resolve só um, que aí os outros você vai resolvendo aos poucos, porque eles estão associados um ao outro. Falei, olha que interessante, né? Se você começa a resolver um problema, automaticamente, em cadeia, você está resolvendo os outros. Porque muitas vezes a gente fala, eu queria resolver meus problemas. Na verdade, a gente está revelando que a gente não quer ter consciência dos problemas que precisa resolver. Então a gente está querendo dizer o seguinte, eu queria apagar os problemas. É uma censura que a gente está fazendo. É mesmo. Mas viver é enfrentar problemas. Né? Sim. E aí ele falou, isso assim, é verdade, Dr. Kepp. Não, resolve só um. Um que você resolver já vai resolvendo os outros também. Porque aí abre, né, caminho para a possibilidade de resolver outros. Né? Você vê que bonita a sabedoria que da psicanálise, que vai no ponto e... A gente riu muito do nome. Ele já começou dando risada comigo do meu nome. Ele falou, Valdomiro, Valdemiro. Por que complicaram o seu nome? Não, Dr. Kepp, é Valdemiro. Ele falou assim, mas por que complicaram o seu nome, né? Eu falei, Dr. Kepp, para não confundir, chama só de Val. Ele falou, é melhor, né? Eu falei, é. Aí ele falou, pode chamar de Mir também, Mir, né? É bem elevado. É melhor que 500, né? Aí ele falou assim, mas por que é Valdemiro? O senhor já procurou saber? Eu falei, já. A minha mãe, na verdade, me chamava de Walter, né? Até os 8 meses. E aí, quando eu fui ser batizado, lá na Paraíba, que aí o padre falou, não, nome em inglês não, tem que ser brasileira. Aí a minha mãe, então coloca Valdemir. Aí ficou o que é hoje. Aí é brasileiro, né? Ele deu risada e falou assim, então você não vai mudar não, né? Eu falei, não, Dr. Kepp, acho que é melhor você me acostumar com esse mesmo. Assim, é isso mesmo, né? Aí deu risada comigo.
Mas foi muito engraçado. Hoje foi Tá bom, uma análise bem humorada com ele. Foi ótimo, viu? Vamos lá. Então, Antônio, nosso trabalho então é fundamentado na psicanálise integral, que é a ciência que unificou então a filosofia, a teologia e a ciência, né? E que a filosofia representa os nossos pensamentos, a teologia os nossos sentimentos, a ciência a nossa ação, a nossa prática. Por isso que é trilogia analítica. Então, é uma ciência que analisa o homem, o ser humano, a partir desses três principais campos do conhecimento humano, né? Então, a partir dessa introdução, a gente vai começar a leitura de hoje, que teve, né, o convite, que foi esse, né? A importância do amor para a realização pessoal. Doutor Antônio. Ah, não? Vou só voltar lá. Doutor Antônio, um questionamento que eu tenho e vou fazer a ti. Antes para eu começar a partilhar. Pronto. Agora vai começar a partilhar a telinha nossa. Doutor Antônio, é necessário, então, o amor para a realização pessoal? É necessário. Por quê? Porque o amor faz parte dessa condição, desse aspecto da metafísica ou da teologia, que tudo que a gente pensa e tudo que a gente tem como ideal de consciência é uma vibração. Uma ideia tem uma vibração. E o nosso sentimento, ele também é uma vibração que chega de uma escala bem, vamos dizer assim, profunda, que vem do Criador, e chega essa vibração se traduzindo nesse ser que nós somos. Uhum. Assim como chega uma vibração, por exemplo, para uma árvore, para uma joaninha, para uma lagartixa, para um sapo, para o ser humano, cada ser humano tem uma vibração muito mais elevada do que um réptil, por exemplo. Sim. Porque o ser humano recebe uma vibração tão elevada que ele também tem consciência do que ele é. E consciência do quê? Por como essa vibração chega? Chega por doação do Pai Criador, Criador de todas as coisas, que é o ser que não foi criado, e tudo vem dele. Se tudo vem dele, é bom, porque ele só fez o que é bom. Então, sem o amor, a gente não consegue fazer uma comparação daquilo que a gente não está cumprindo enquanto a nossa função. O que emana de Deus para nós é tudo de bom, ou seja, a gente deveria refletir só o que é bom também. Mas não acontece isso, muitas vezes não, ou poucas vezes a gente faz o que é do amor, não é? Então a gente tem uma briga ou uma dificuldade, uma desconfiança do amor. Na verdade, nós estamos desconfiando de quem? Da nossa própria essência. Isso. E se a gente trava uma vida de embate assim com isso, a gente não vai ter felicidade, realização, e resulta numa humanidade fora de si, fora do amor, sem consciência. Então, e a gente pegando assim, até um exemplo prático, né? Eu não faço comida, mas quem faz sabe disso, né? Quando a pessoa faz uma comida, você um não bolo, faz a comida, mas você inspira quem faz. Graças a Deus, não é? Sim. Então a pessoa que faz um almoço, ou então vai fazer um arroz, ou um bolo, por exemplo, ela faz com raiva. A comida desanda, o pessoal fala isso, né? Sim. Por outro lado, quando ela faz com amor, o bolo cresce até mais. Sim. Porque a energia do amor é uma energia que faz prosperar. Tanto que as plantas, quem conversa com as plantas, tem carinho por elas, elas sentem. Uhum. Então você verifica uma planta, se chega uma pessoa de mau agouro, com raiva da vida, e olha, passa perto de uma pimenteira, a pimenteira seca. Então a planta pega se a pessoa tem amor ou se ela tem desamor. Então, por exemplo, no que tange a realização pessoal, é importante cada um de nós observar, né, o quanto a gente ama aquilo que está fazendo para se realizar. E isso eu acho que é o fator principal para todas as coisas darem certo, como você deu exemplo da sua análise com o Dr. Kepp. Se você tem uma amizade com essa questão essencial, que é o amor, o pensamento, as tarefas, os relacionamentos, você começa, se você se relaciona bem com esse amor que você tem, que você é, você começa a se relacionar bem com todas as outras vertentes da vida. E a vida flui, né? Flui melhor. Quando o contrário é muito válido, Sim, né? Muitas vezes a pessoa acha que é a vida que está dando o contra, que está difícil, que tem problema, e tem mesmo. Mas na verdade é ela que está dando contra na vida e está dificultando a existência dela. E aí não consegue enfrentar os problemas sociais. Interessante. Então hoje nós vamos fazer uma leitura, doutor Antônio, que trata desse tema, né? No primeiro momento, é uma leitura que trata do amor como um questionamento. Uma criança pergunta, né, numa situação de sala de aula, o que é o amor para a professora.
Então a professora sugere a eles que eles então encontrem o amor enquanto eles estão no intervalo do recreio. E cada um vai ter a sua experiência de amor. Eu acho que isso é muito válido para a gente perceber como que as crianças observam o amor. E, de certa forma, reflete o que nós fazemos também. Vamos lá? Vamos lá. Então o senhor está encarregado de fazer a leitura na íntegra. A gente faz o comentário no final da leitura, abre para a turma. O pessoal que for falar, então, vai fazer o quê? Vai falar o nome antes de falar, o comentário, né? Liga o microfone. Isso, liga o microfone, fala o nome e faz o comentário. Depois a gente dá uma réplica, né? E assim a gente dá continuidade. Tudo bem? Fechou. Então, mãos à obra. Vamos lá. Combinado, então. Então, com o Antônio, a leitura. As pessoas acham que sabem, mas as pessoas não sabem o que é o amor. O autor é o José Emílio Menegatti. Gostei tanto dessa imagem. Linda, né? A proteção do outro. Não é né? linda? Sim. Está sob as asas do Pai. Sim. Entendeu? Isso, o amor nos protege. O amor de Deus nos protege. Né? É um escudo. Toda vez que a gente sentir o amor, tiver contato, a gente tem que saber que essa é a vontade de Deus. Que essa é a nossa proteção. É isso mesmo. Lindo, né? Vamos lá. Então. Em uma sala de aula, com várias crianças, uma delas perguntou à professora: Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizeram. A altura da pergunta inteligente que fizeram. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento do amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: Eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: Eu trouxe essa borboleta, veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou: Eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou: Meu bem, por que você nada trouxe? E a criança timidamente respondeu: Desculpe-me, professora. Vi a flor, senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho, caído entre as folhas, mas, ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor em nosso coração. Forte, né? Bonito, não? Para a gente aprender a viver com isso aí. Não é? Você viu que texto simples, Simples, mas muito forte, muito profundo, revelador, né? O que ela traz para nós, eu percebi uma coisa, que a professora ela fala que é para trazer, perceber o amor a partir do que sente. Não né? para trazer, levar, né? Então. Como a gente é materialista, sim. A gente quer mostrar o carro que tem, quanto dinheiro tem. Ou até conquistar alguém. Os músculos. O amor como se fosse algo objeto. Pela né? quantidade. Pela quantidade. Se eu dou para você um carro, se eu dou para você uma casa. Então eu tenho muito amor. Então eu amo muito você porque eu estou te dando isso. E não é bem uma verdade. A pessoa pode estar usando de má fé para convencer o outro porque ele está interessado no outro. Interesses, vamos dizer, escusos muitas vezes. Não está interessado na pessoa, mas na fantasia que ela faz. Do outro. Agora aqui,
essa criança, esse menino que estava tímido, né? E que não conseguia materializar o amor como os demais, né? Não estava se encaixando naquele modelo. Naquele escopo de amor. Se antecipar em falar, né? Mostrar. Ele trouxe a sensação que ele teve, o sentimento de amor, como ele foi, vamos dizer assim, como tem uma palavra certa para isso? O amor o exaltou, sabe? Como ele sentiu o amor em si. O êxtase, né? Isso. Da tarefa no ponto dela ser mais forte, profundo. Né? Bonito, né? Eu aprendi muito com esse texto. Porque teve um comportamento aí mais social. Foi. Que é um comportamento de fazer comparação, materializar. E ele traduziu algo que já estava nele. Que é muito mais forte, muito mais importante e que decifra tudo. Ele aceitou sentir amor. Isso. Entendeu? Isso que eu achei interessante. Lindo. Porque ele percebeu o amor quando ele olhou para a natureza. Uhum. Então ele olhou e observou o quanto ele estava sendo acalentado por aquela visão que ele estava tendo, que a natureza lhe oferecia. Então, de repente, nós passamos despercebidos, né, pela vida, não observamos o quanto nós somos acarinhados por Deus, por tudo que nos oferece. Então, você acorda de manhã, por exemplo, né, e tem um dia maravilhoso, que está à sua disposição. Aí alguns vão falar assim, mas hoje está chuvoso, mas você precisa da água, né, para poder sobreviver. Você precisa de tudo que a natureza lhe oferece, né? A sensação de frio, de calor, tudo. Ela tem o seu significado, né? Então eu estava observando isso, que essa criança, ela conseguiu, nesse sentido, aproveitar da vista que tem para observar o pássaro, né? Pegar aquele pássaro, levar até a mamãezinha, ou então a borboleta, observar a sutileza da borboleta no seu voo, ou mesmo o perfume da flor. Então a pessoa está atenta ao que a natureza lhe oferece. A vida, né? A vida. Agora, a gente quando pega isso no sentido psicológico, Antônio, é isso que é legal. Sim. Ele viu essa natureza lá fora, mas o amor já está dentro. Então, olha que bonito, né? Quando ele aceitou demonstrar, sentir esse amor que já estava dentro, ele percebeu todo o amor que a natureza lhe oferece. Que isso é um amor muito grande que a natureza está lhe oferecendo. Sim. Essas grandes possibilidades, né, da vida. Se a gente aprofundar mais nesse sentido, que eu acho que a vinda de Cristo aqui é nesse sentido, de nos lembrar, de nos desinverter, de parar de procurar fora o que a gente tem que ter também fora, mas principalmente dentro. A gente não pode substituir algo material, externo, por algo que é mais profundo e vibrante e verdadeiro que é dentro da gente. Quer dizer, o contato com a verdade, o contato com a consciência se faz através desse amor que a gente tem. Então, o amor não é para a gente sentir ele, no sentido, eu tenho que sentir amor através de algum motivo externo. É para a gente lembrar que nós somos esse sentimento de amor. Nós somos criados assim. Então, tudo na vida é um amor. Então, a natureza, as galáxias, os mares, os peixes. Tudo que existe. Imagina a humanidade. Então, como que a humanidade aceita esse desamor social que está acontecendo aí? Até com naturalidade. Né? Como se fosse assim mesmo. Então, isso mostra o desamor que um povo tem, que as pessoas têm individualmente e coletivamente, fazendo uma corrente maior ainda. Então precisa despertar em cada indivíduo essa consciência do que é o amor, que na verdade o amor não é só o que a gente sente. O amor é saber de si próprio. Sobretudo isso. Porque se você tem amor, você sabe que você depende totalmente desse amor. Não se pode viver senão de outra forma, senão para amar. E outra coisa, não você pode escolher outra coisa. Porque se você escolhe algo diferente do amor, na verdade você está escolhendo viver sem amor. Então é viver no vazio, né? No delírio, né? Agora, isso é importante, porque a pessoa que sabe quem ela é, a fala alheia não lhe ofende, não lhe causa mal-estar, não te impacta, porque você sabe quem você é. Se você reconhece a sua filiação, sabe de quem você é filho, a quem você serve, então... A quem você deve, inclusive, o respeito, a honra, a satisfação de se reparar. E a glória, né? Se humilhar diante do Criador. Então a pessoa não vai se abater com a falha alheia. Pelo contrário,
Saber lidar, tolerar. Vai até usar essa fala para crescer. Se houver uma crítica, o que ela vai fazer? Será que Não corresponde a uma pensar verdade? a respeito disso? Né? Será que eu não preciso realmente reparar isso na minha vida? Porque, como o Dr. Kepp fala muito nos livros de todos dele, né? Só quem ama e tem amor é que consegue perceber os próprios defeitos. E faz isso, a correção, inclusive. E é por isso que a pessoa se desenvolve e se realiza São pessoalmente. pessoas mais agradáveis, inclusive, Uhum. são os 10% que carregam o mundo, né? Olha que interessante. Porque as pessoas que não amam não toleram ver problemas em si, mas vivem olhando o problema dos outros. Com sagacidade, e acusando, com veemência, né? Sim. Vamos lá, então agora a gente pode abrir para a turma, né? Quem gostaria de comentar, como é que sentiu esse texto? Acho que é importante vocês falarem também. Por favor, um de cada vez, fala o nome e faça o comentário. Não pode tumultuar, hein? Tem que falar o nome. Tarde. Odair, bem-vindo. Então, para mim é muito legal esse texto, porque, assim, mostrou os dois lados, né? O professor pediu. A nossa tendência é isso mesmo, de logo pedir, fazer um gesto de amor, pedir para as crianças saíssem no intervalo lá, e a nossa intenção logo é assim, de às vezes arrancar algo que é bom, algo que está ali, que tem amor, e levar como exemplo. Mas não, daí ele mostrou muito que o amor, que ele viveu, ele vive o amor, ele teve, ou seja, ele também obedeceu ali, na obediência do amor, e deixou a borboleta, deixou a flor. Isso é interessante. Para mim ficou muito legal isso. Eu gostei da sua fala, Odair. Sabe por quê? Agora me fez pensar também dessa forma, né? Que a pessoa vê o amor lá fora e muitas vezes quer arrancar. E não quer deixar que o outro que possa apreciar também sentir esse amor, né? De certa forma tem uma atitude até de inveja aí. Olha que interessante. Inveja. Né? Porque a gente está retirando a beleza que está lá, a exposição, que é para todos, não é para um só. Quem quer pegar o amor para si... É um egoísmo, né? E nem tem esse amor, que é como que ele tentar abraçar o mar e puxar o mar para si, né? Interessante isso. Vai lá. Nossa, dá para discutir tanta coisa sobre isso, né? Sim. Boa, muito boa fala, viu, Odair? Alguém mais gostaria de falar? Não precisa tumultuar, isso é importante, senão a gente não confunde, não entende as falas. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria, não se orgulha. Né? Isso é bíblico, né, Silvia? É verdade. Bom, vamos lá, se ninguém vai falar, a gente vai dar continuidade, tudo bem, Antônio? Sim, senhor. Então vamos lá, a gente vai partir agora para um segundo texto, para aprofundar isso que a gente falou agora, tudo bem, Antônio? É um texto que, para nós, já é bastante conhecido, que é o texto da doutora Cláudia, que é tirado do livro ABC da Trilogia Analítica. Doutora Cláudia Pacheco, o livro ABC, da Trilogia Analítica. Isso mesmo. A gente vai apresentar agora, tem até na introdução o título do texto e também até uma capinha do livro para quem quiser comprar, de repente. Conhecer, né? Conhecer, acho que é importante, né? Vamos lá, então. Antônio, vamos lá. O Amor, a autora, doutora Cláudia Pacheco, isso aqui é a capinha do livro, tá? Então, o Antônio... De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real, extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque dentro da psicanálise integral, a gente compreende como sentimento apenas o amor. E essas outras atitudes, né, como é colocado aqui, ódio, raiva, inveja, ira, ressentimento, mágoa, são atitudes que a pessoa adota quando ela ataca, omite, nega, tenta corromper, né? Tenta corromper o amor. Isso, então, é mais uma atitude. E muitas vezes até no campo das emoções, que geralmente são patológicas. Então, nós, quando falamos de sentimentos, nos referimos ao amor. E as emoções são geralmente voltadas para essas atitudes mais... desequilíbrio, a insatisfação, o ódio, a raiva, que a pessoa está negando o amor. Isso. Não está trabalhando com sabedoria, com sintonia e aceitação da consciência. Isso mesmo. Agora é importante observar isso, né? Como que o amor é tão importante? Olha aqui, ó.
Quando a gente pensa em amor, geralmente as pessoas associam amor mais a romance, Acho que é alguma coisa assim mais particular, né? Como se mas fosse até restrito e Sim. menor até, né? Há um interesse assim, de prazer só. Sim, Né? é um reducionismo, né, do que é o amor. Quando, na verdade, o Dr. Kepp até traz aqui, ó, é o único sentimento real extremamente saudável. Olha em que sentido? No sentido físico e também no sentido psíquico. E o seu contrário, né, que nem é o contrário porque tem uma existência própria, mas porque é uma... Sair dele, não é possível sair do amor. Quando a pessoa se quer forçar uma situação de ódio, raiva, ira, ela então se coloca contra o amor. Aí cai nesse mal-estar existencial. Vamos lá então, Antônio. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seus sentimentos de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao ver os nossos erros e os dos outros. Então, vamos colocar agora no campo prático. Como é que seria isso, né, doutor Antônio? A gente incentivar o sentimento de afeto na prática. Porque nós podemos refletir que todo dia nós vamos ter problemas, dificuldades, nós vamos ter motivos para ficar nervosos, reclamando com as pessoas. Então a gente briga, a gente é contrariado, e a gente discute, e as coisas não saem como a gente quer, sempre por conta dos outros. Sim. E os outros por conta da gente. Então, isso mostra que a gente deve ser, então, em relação ao terceiro, de que forma? Então, tem que ser tolerante, porque aí, quando entra o amor, ou seja, entra a tolerância e a competência para lidar, aquilo que às vezes ocorre passando de um limite de tolerância e do razoável e vai para um extremo de projeção, de paranoia, que é a fatalidade das brigas, agressões, mortes, etc. Quando a pessoa tem essa tolerância, muita coisa se evita. Sim. E a gente sabe disso, às vezes, nas nossas próprias vidas, assim, de parar e pensar, puxa, tal dia, se eu não tivesse me segurado, tinha feito uma besteira e ia me arrepender. E tem muita gente que diz isso, mas já estão presos. E outros devem estar dizendo isso no além. Não devia ter me suicidado, mas aí... Depois que fez, já não dá para voltar, né? Ou tem aqueles casos, que é uma coisa simples mesmo, que a pessoa fez e depois fala, putz, mas que besteira. Que besteira que eu falei, podia ter segurado aqui. E agora, para reverter isso? Tem coisa que dá para reverter, mas não fica do mesmo jeito. Mas tem que ter o afeto para ir vendo que a gente vai fazer todo dia coisa errada, besteira. Vai. E não para de fazer. Então, a gente pode diminuir. A questão, então, não é ter problema, né? A questão é ter... vamos dizer, tolerância para lidar com a consciência do problema. Tem que ter afeto para aceitar que todo ser humano vai errar. E se o outro erra e você também erra, por que não tolerar, se colocar no lugar da pessoa, ver qual é a melhor maneira de encaminhar a coisa? Porque a vida vai ser melhor para você e para o outro. Para o outro. Com certeza, porque quando a gente entra no embate... Mas principalmente, porque a gente é muito egoísta, a gente entende melhor se for por esse viés. É muito melhor para a gente. Quando você sabe lidar com mais amor, com mais tolerância, mesmo os outros te atacando ou te provocando, você não abaixa seu nível, você não entra nessa. Porque se você vai entrar nisso, você vai se desgastar, você vai brigar com todo mundo. Vai ficar doente, vai perder emprego, perder relacionamento, perder amigos. E outra, ninguém gosta de provocar pessoas que você provoca e ela não entra na sua. Verdade. Eu vou parar de provocar, não entra na minha. Faz a brincadeira, uma experiência. Quando alguém te provocar, você, eu vou pensar nisso. A pessoa fica sem graça, não entra não. Vamos lá. Importante a gente então observar que a gente pode ter uma atitude na prática para conservar o sentimento de amor na vida, né? Com tolerância e uma ação em prol disso. Sim. Sobretudo se contrariando, porque o nosso ímpeto é fazer a nossa vontade. Nossa vontade. Geralmente é uma vontade emocional. Aliás, um tema que a gente pode trabalhar no próximo encontro, Antônio, falar da vontade, né? Vontade. Porque a gente é muito voluntarioso. E, aliás, a vontade, podemos até adiantar isso, a realização da vontade é fonte de infelicidade. E o que está por trás da vontade que é invertida? Uma intenção de autodestrutividade, de fatalismo, e eu diria até um roteiro
de espíritos ruins ou de invejosos, sim. que na verdade se apropriam da nossa mente quando a gente não tem conhecimento desse amor. O que é o contrário? É o desamor. E quem que tem muita habilidade para entrar no Isso. desamor? E justificando, O pai aliás. da mentira, etc. Isso. Então, se você não quer ser refém disso, precisa ter amor para você se apropriar da sua consciência e do seu discernimento. Sim. Para não ser refém de ser manipulado, inclusive. E não se colocar como vítima depois, né? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nos acompanha e que levamos conosco. Sempre. Sim. Vamos lá. Conscientização. A conscientização da inveja para a pessoa da inveja na pessoa amorosa Põe os óculos, Antônio, por favor. Coloque os óculos. também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor, e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. Isso aqui é interessante. Então, uma pessoa que é realmente afetiva, ela admite que erra, que tem problemas, que precisa melhorar, que precisa se dedicar, que precisa dar uma atenção melhor para os seus pares. Ela se sente devedora. A pessoa que se acha cheia já de si, ela acha que os outros é que devem para ela. Essa é a pessoa mais arrogante e mais vazia. Sim. E a pessoa mais cheia, que se enche todo dia, é aquela que está sempre se percebendo devedora. E detalhe, essa pessoa que está sempre fazendo algo para alguém, ela nunca se enche, Antônio. Isso, porque quanto mais ela faz, ela vê quanto mais ela poderia ter feito. Então ela vai estar sempre se renovando, porque ela está numa ação boa, uma ação bela, e ela vai perfeita. se energizando, Sim. se expande. O contrário é válido. Isso. É esse arrogante que acha que faz demais para os outros É o que menos faz, e que só quer ser servido. se torna muito ignorante, alienado Sobretudo. e doente, inclusive. Sim. Por isso que as doenças acometem mais as pessoas que Soberbas. se acham mais vítimas, que já têm demais. Elas pensam mais no que elas precisavam receber e não têm, do que o amor que elas fazem para alguém. Não é? E quem faz e pensa e percebe que poderia ter feito mais, esse não tem tempo de reclamar, de chorar, de se vitimizar. E não fica tão ácido e tão doente. Detalhe, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a refletir. Nossa, o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou narcisista, Todo ser egocêntrico, humano, né? todos nós. O quanto eu deveria fazer mais pelo mundo, pela vida, pelas pessoas, e nesse sentido, sair de mim, sabe? Servir ao mundo. Isso. Né? Sair da prótese e Né? viver a essência. Sim. Ter uma existência de acordo com o amor, que é a nossa essência. Que é a vida. Quanto mais a gente viver a nossa essência, mais completo e íntegro a gente é. Isso que é a vida. Então, nesse sentido, a realização pessoal, ela está presente numa pessoa que guia a sua vida, pautada na ação No afeto, afetiva, no amor, no amorosa. afeto. Não é É verdade? fundamental para a saúde. Sobretudo. Aliás, cura. Cura. Cura mesmo. Vamos lá. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande. Porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração e o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. Olha que interessante. Então, a pessoa afetiva, ela tem saúde orgânica garantida, ela tem saúde espiritual, a alegria, o bom humor, ela tem uma capacidade de realização sem igual, porque ela está aberta para a vida. E o contrário, será que é válido? Então, do contrário, a pessoa vai se restringindo de todos esses benefícios, inclusive por perder energia, adquirindo inimizades, doença, fracasso na vida.
Então a pessoa procura isso porque ela escolhe isso. E entender que quando o senhor fala de doença, não é só orgânica, né, Antônio? Não, Quando o senhor falou de inimizade, por Sim, exemplo, é uma doença social, né? Isso. Porque a gente está falando da relação que tem com o outro. Então, essa doença social pode estar em relação ao pai, quem mais? Vizinhos, família, os professores, os os amigos, o chefe onde trabalha. Os países um contra os outros, religiões Também. contra religiões. Olha aí, ó. Se todos querem Deus, por que ataca o particular do outro? Não é? Então isso não é de Deus. É outro Então, negócio o nome disso. Tem até acho que é o Dalai Lama que ele fala assim, né? Que a religião boa é aquela que te faz mais humilde. Olha aí que legal, que verdade, né? Não é? Então, porque religião é uma coisa entre você e a consciência. Agora o pessoal fica defendendo placa de igreja, né? Ah. Tanto é que tem uma experiência que uma aluna falou para mim, que ela participou de um evento, né? Em que o preletor falou assim, eu gostaria que todos vocês gritassem agora a placa da igreja de vocês. Aí, imagina, o local era como se fosse um campo de futebol, um estádio. Aí, cada comunidade estava gritando lá o nome da igreja que pertencia. Ninguém entendia? Nada. Aí, quando ele falou assim, agora eu quero que vocês gritem o nome do Salvador. Aí sim. Aí todo mundo falou uma única língua. Isso. Jesus. Então, quando o ser humano ele atende a essa demanda, que é uma demanda espiritual autêntica, original, né, que está voltada ao Criador, ele fala uma única língua, que é a língua universal, que é a língua da verdade. Sim. E, aliás, é o que a gente tem que refletir com mais profundidade. Porque se o amor está ao alcance de cada um dentro de si, por que lutar por instituições de pedra, de madeira, ao ponto de se matar, né? Sim. Será que não é para fugir desse amor? Sim. E até mesmo usar isso como desculpa para poder colocar o ódio, a raiva que tem, que precede. A pessoa já tem essa raiva dentro dela e usa isso como desculpa, né? Vamos lá que a gente vai aprofundar isso aqui, Antônio. O contrário é a atitude neurótica da pessoa que, devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando na corrente sanguínea noradrenalina e adrenalina, que tem função vasoconstritora. Isso provoca a contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, da coluna e todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente de problemas cardíacos. Olha que interessante, Antônio. Então, é bom desconfiar dessas doenças, desses mal-estar, que mais? Desse desespero que bate a alma e ver que no fundo tem algum sentimento de contrariedade, alguma raiva que a pessoa está alimentando dentro de si e que não permite a vida fluir, porque a vida é amor. Então, nesse sentido, quando a gente começa a observar, hoje eu fiquei ansioso, meu coração disparou. Hoje eu estou muito triste. Estou muito triste. Será que tem motivo ou é inveja? Não é? Então, eu comecei a pensar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, o que eu estava ruminando aqui, que era contra alguém. Ou contra mim mesmo, porque eu não aceito ver que eu fiz isso de errado. Ou deixou de fazer algo importante que tinha que fazer e não faz, vai se sentir mal, né? Sim. Ou então lembra de uma coisa que fez no passado, mas não aceita que tenha feito. Fica lutando com aquela ideia, né? Ou então programando algo para fazer no futuro, se enchendo de ansiedade desnecessário. Começar a observar que é isso que deixa a pessoa transtornada e que é contra o amor. Porque o amor faz a pessoa relaxar, ela descansa no bem. Porque ela cai em si. Então ela percebe que tem tanta coisa boa e tantas coisas boas também, mas que ela vai ter que fazer essas coisas uma vez de cada vez. Porque quando a gente se enche de ansiedade para fazer tudo de uma vez, na verdade é para não fazer. Então, ter afeto é tolerar. Que durante o dia, que é o tempo de vida que nós temos, ninguém vai ter mais que um dia de vida. Sempre um dia por cada vez. A gente tem várias vidas, porque temos vários dias. Entendi. Mas não tem como viver a vida se não for uma vez só por dia. Mas um dia dá para você fazer muita coisa, mas o suficiente. Verdade. Agora, tentar fazer tudo num dia só é um pretexto para não fazer nada. Falar, não vou nem fazer porque não cabe nesse dia. Um dia eu faço. Nunca faz. Nunca faz. Agora, voltando aqui, Antônio, a gente observar aí, pessoal, quem tem problemas cardíacos, verificar que é uma pessoa muito raivosa, hein? Muito cheia de melindres, ressentimentos e mágoas.
E quem não libera o perdão, portanto, também não se perdoa. Não se perdoa. Então fica muito mal na Se vida. envenena, se contrai muito, dor de cabeça. Verdade. Tem Tem outras coisas, orgânico, por exemplo, vamos pensar no intestino, né? Pessoa que sofre de prisão de ventre, né? Tá sempre com o intestino preso, é porque não consegue liberar a sujeira, porque ela guarda muita sujeira, ela não quer conscientizar as sujeiras que tem dentro de si, as más intenções que tem, que é algo humano, né? Eu tenho até, já torno até como eu posso falar, é um jargão meu agora. Eu acho que eu apropriei dessa fala, Antônio, que os pássaros podem até voar sobre a nossa cabeça, mas cabe a nós deixá-los fazer ninho ou não. É isso aí. Então, os pássaros são essas ideias que vêm às nossas cabeças, que não são diferentes. E a gente não pode escolher ter ou não ter essas elas. Todos nós vamos ter. Todos nós. Agora a questão é, você vai aceitar isso? Você vai materializar isso? Aí é particular seu. É com a gente. Não é verdade? Isso mesmo. Muito bom essa lembrança aí. Eu acho que é válido. E nesse sentido, o papel do psicanalista é ajudar a pessoa a diminuir a censura com relação a isso, porque é normal que todo mundo tenha as más intenções. A questão é verificar qual é o resultado disso se você levar a cabo isso. Se você o que você está escolhendo fazer é ficar mais próximo dessa ninhada, dessas ideias. Boa! Criando com várias gaiolas, né? Sim, é verdade. E é uma cadeia psíquica que a chave está dentro de você, só você que pode abrir. Esse é o detalhe. Porque ninguém, ou nenhuma força ruim pode entrar na mente ou na vida de uma pessoa se a pessoa não permitir, não aceitar, não tiver simpática aquele mal, aquela coisa ruim. Isso mesmo. Então a gente escolhe o mal que... Nem a doença, ainda que, por isso a psicanálise. É inconsciente, né? Que a gente faz muito inconscientemente, por conta da alienação que já vem desde... Então a gente precisa parar para refletir que sozinhos não é uma tarefa assim. Muitas vezes não é possível. Agora você falou outra coisa de uma ajuda, que a gente pode tocar em outro momento, né? Sim. Porque assim, quando a gente fala de psicanálise, as pessoas ficam assim, o que é isso, né? Porque geralmente a gente pensa em vida afetiva, a vida econômica, a vida intelectual, vida acadêmica. Mas quando se fala de vida interior, o que é isso? Isso quem trata é a psicanálise. Sobretudo a psicanálise da trilogia analítica, a psicanálise integral. Né? Que ela aponta realmente a interiorização. O autoconhecimento a partir do quê? Da visão de quem você é. Até porque, Valdemir, muitas vezes, outras linhas de psicanálise já vencidas, vamos dizer assim, foram até onde tinha que ir, claro. E elas contribuíram muito. Sim. Mas o aprofundamento da trilogia é que ela não vai te orientar para onde você deve ir. Mas ela vai fazer você, através da analogia, da interpretação de ideias, perceber o que você está abandonando, o que você está trocando pelo amor que tem de bom, ou aquele talento que tem, o que poderia fazer de bom e não está fazendo. Para se auto-sabotar, para desviar da boa conduta, para sair do amor, procurando uma fantasia. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso sozinho. Não mesmo. Por isso que a psicanálise é importante. Então, nesse sentido, é bom perceber assim, que o papel da psicanálise é ajudar a pessoa a perceber onde ela está, né? O lugar em que ela está e como ela chegou ali, para ela poder rever o caminho que fez e tirando as pedras de tropeço que ela colocou. Ela colocou. Isso mesmo. Se ela assumir isso, ela começa a sair da situação em que está. A pessoa se fortalece, se desenvolve uma competência de reflexão e de amor para poder se olhar, se perceber de si mesmo. Bonito isso, né? Não vai ter problema cardíaco, problema de pele, de ansiedade, desespero. E se tiver, vai saber lidar e falar assim, isso vai passar. Até gripe a pessoa pega muito menos. Sim. Mesmo essas graves estão aí. É verdade. Vamos lá. O amor? Não, quando na trilogia analítica? Na trilogia analítica, falando sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldades em compreender o que nós referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. Olha que interessante. Vida afetiva, então, ela não vai ser fabricada no momento que você está se relacionando com alguém. Ela já existe, ela pré-existe a um relacionamento. Ela já está pronta. É uma questão de aceitação. Isso que é importante a gente observar. Fundamental, né? Porque se você coloca no relacionamento toda a felicidade,
você já está desviando, e isso é perigoso. Sim. Porque, na verdade, o relacionamento ele é consequência da relação de amor que você tem com você e você partilha com o outro. Sim. Partilhar, mas é uma relação primeira com você, com esse amor. Até porque esse não é o motivo de você estar no mundo. Isso, não é para ter essa finalidade. Não, não é. Você tem um motivo mais elevado. Muito mais elevado. Vamos lá, Antônio. O amor é inato no nosso íntimo, porém, depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados, generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para as ações intelectuais e físicas. Então, 2 pontos importantes. Ele já existe em nós, ele é pré-existente, mas para manifestar depende da nossa aquiescência. A gente tem que deliberar ou não. Mas aí a gente não faz essa confusão por conta da inveja. A gente acha que o amor depende de nós para existir, que nós estamos acima dele, muitas vezes, né? Só que sem o amor a gente não é nada. O amor é tudo. E a pessoa que tenta controlar isso, cortar, esconder, ela começa a sofrer. Até problemas cardíacos, Sim. sabia? Porque ela não quis sentir amor, ela quis, não posso gostar daquela pessoa. Não, mas se você já gosta, não é correspondido, mas você não gosta dela. É um amor, acabou. Isso, por que tem que ser correspondido? Muitas vezes no sentido de que tem que ter aquela amor, tem que fazer assim, assado todo dia para provar que me ama. Não é assim. Isso já é uma idealização. É até importante perceber, graças a Deus, você ter conhecido o amor na vida. Que tem muitos que passam por aqui e não conheceram o amor. Exatamente. Não é verdade? Importante. Então, às vezes, alguém que passou pela sua vida e que te deixou uma marca, você vai ser amor de verdade, amém? Então, que bom, você conheceu o amor, seja grato nesse sentido. A pessoa tem amor, né? sabe, tem consciência. Mas eu queria que tivesse comigo, não, agora já é obsessão. Porque aí você está transferindo, né, idealizando, colocando fora. Então já não é amor. Já é o desamor que se forma como uma idealização projetiva. Sim. E você coloca como dependência. Eu preciso daquela pessoa, daquele lugar, daquela comida. E ainda mistura até a questão sexual com amor. Exatamente. E agora uma forma primitiva até de viver. Uma coisa interessante a gente observar isso, né? Que ele fornece o que para nós? Energia básica para ações intelectuais e físicas. Então, o ânimo, né? É isso. Quem ama, Antônio, conhece. Então, a pessoa que ama, o que estuda, o que faz, ela conhece com profundidade. Daí que vem o ideal. Se a pessoa ama, ela tem ideal de fazer justiça na vida, de se relacionar no sentido de cuidar do que está errado na sociedade, senso de justiça. Isso quer dizer que ela é proativa. Proativa. E tem interesse para o bem, fazer o que é bonito, o que é bom. Belo e verdadeiro. Na vida. Muito bom, não? Que maravilha que é o amor, hein? Dá até vontade de amar. Isso. Vamos lá. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada ou uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado e, se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Então é muito bonito esse parágrafo que nos faz pensar assim. Primeiro, isso que eu sinto pelo mundo não veio do mundo, já está em mim. E quando eu aceito que isso está em mim, eu posso administrar melhor tudo isso em mim e também para o mundo à minha volta. Você vai filtrar, né? Vou filtrar, vou saber lidar com isso. E eu posso ser movido por isso todos os dias, porque eu quero amar mais e mais. Isso. Eu quero permitir o amor estar em mim continuamente. Agora o detalhe, não vem de graça. Ele requer da gente muita humildade para reconhecer os nossos próprios problemas e também os problemas alheios. Isso. E quando eu tolero lidar com os problemas alheios, isso mostra que eu consigo tolerar com quem primeiro, doutor Antônio? Comigo também. Então, quando eu percebo algo ruim em mim, capenga em mim, uma falha, agressividade, qualquer coisa. Se você tem tolerância para lidar com isso, com você consegue lidar isso com os outros também, com aquele mesmo problema. E isso faz de você mais competente. Então, competência e tolerância
caminham juntas. Sim. E quanto mais competente para lidar, você triunfa na questão de relacionamentos afetivos, sociais, profissional, em tudo. E você fica bem com você. E a pessoa que está bem consigo própria, ela tem mais energia. Sim. E ela não distrai tanto esperando acontecer algo amanhã. Ela faz hoje, é o que você diz de ser proativo. Então, né, eu considero, por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui um trabalho de amor. Sim. Isso me anima a poder estar aqui. Aliás, a palavra ânimo, né, quer dizer alma, né? A gente faz isso com a alma, que reflete o amor. Então, quando a gente faz algo com amor, é eterno, é perene, né? Ele realmente reverbera e ecoa pela eternidade. É uma energia muito boa que a gente recebe do Criador e passa. Isso. Passa curando, né? Renovando, e quanto mais a gente faz, mais a gente tem. É mais beneficiado. Mais a gente é beneficiado. É isso mesmo. Vamos lá, Antônio. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito a vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes, um pode até se opor ao outro. No caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade, dos problemas, da realização do bem social. Olha que importante que é isso, né? Então, muitas vezes a pessoa chama, né, amor de sexo. Sim. E não é, né? Então, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é bom. Sim. Agora, se a pessoa acha que a bondade está no dinheiro, ela não vai trabalhar, ela vai querer o dinheiro a qualquer custo. Sim. Alimento, a comida não é bom? Também. Tem cada pudim, né? Tem cada comida. Agora, se você acha que a felicidade vem do pudim, você vai comer o pudim de maneira muito voraz e não vai se saciar e vai engordar. Vai engordar. É isso mesmo. A questão, então, é a Então, gente... usar isso para fuga vai estragar o que seria bom, né? Agora, como manter-se no amor? A partir dessa técnica da interiorização. Que é uma técnica que não é tão difícil, mas precisa treinar ela, né? Uma dica é a pessoa estar sempre se percebendo. Como? Se olhando no espelho é o suficiente? As pessoas, quando estão doentes, fazem exame de urina, de sangue, de fezes. Essa Precisa é boa. fazer exame de consciência. Como é que faz esse exame, doutor? Parar para refletir com humildade, ou seja, se esforçar, ninguém está vendo, é só você intimamente. E aí você reflete, será que eu podia ter feito algo mais, menos ácido? Podia ter sido menos deselegante? Em qual situação eu fui deselegante hoje? Foi meio rude? Agressivo, intolerante, maldoso até. Infiel. Quando eu fantasiei alguma mácula, alguém que nem estava presente. Então, nessas reflexões, a gente consegue interiorizar e perceber que as pessoas são maldosas muitas vezes, e assim como nós. E você fazendo a sua parte vai conseguir ajudar as outras pessoas a se perceberem mais. Porque o amor, ele ensina pela atitude. Não é tanto pelo que a gente fala, né? Sim, nesse sentido o exemplo arrasta, né? Arrasta. Vamos lá. Amor é sinônimo de tolerância, a consciência, de percepção da realidade. Por isso, o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade. E só o homem interiorizado é um homem bom. Olha que fala interessante. Então aqui é o seguinte, né? Muitas vezes nós temos um olhar crítico ao que se passa à nossa volta e falamos com propriedade sobre aquilo e conseguimos convencer e nos convencer daquilo que falamos. Será que temos também capacidade de fazer essa autocrítica? De perceber que isso que vemos no mundo é um espelho do que está dentro de nós também, em maior ou menor grau? É importante refletir nesse sentido para ir desenvolvendo esse contato com a consciência. Porque muitas vezes, ou no geral, a gente acha que as coisas são à parte, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não influencio nisso, toda essa desgraça que está aí, essas guerras, não tem nada a ver comigo, eu não mereço isso.
Mas a gente está diante de uma realidade Que é humana, né? é humana, e inclusive faz parte sim da nossa patologia. Agora, como é que você faz com essa patologia exagerada que você vê fora e não concorda? Vendo esse aspecto seu, o mínimo que você vê, você começa a fazer uma correção. Então você já diminui fora isso também. Porque vai ter uma outra interação, não de fuga ou de alienação, que também é uma fuga, mas de realmente cuidar da energética que precisa voltar para equilibrar o planeta. E detalhe, né, Antônio? A gente começa a observar também aí que a pessoa começa a ter uma conduta de posicionamento social mesmo. Ela também vai querer ver o que se passa lá fora, que ela pode contribuir, mas sem o exagero e o ataque fazendo inimigos. Fanático, Pelo contrário, objetivo. ela vai arrebanhar os dois lados. Isso. Não vai ter esquerda e direita. Isso. Vai ser o que é. Porque a verdade precisa ser tratada no sentido de aceita para lidar com o que é, né? Até porque esse maniqueísmo esquerda-direita, ele foi impregnado com um propósito estratégico das mídias e do poder econômico patológico para dividir as pessoas. Para governar, né? E as pessoas aceitam isso por conta da alienação. Sim. Então precisa perceber como funciona esse aparato patológico para se imunizar, não se envolver tanto. Até porque os ideais desse ou daquele é muito semelhantes aos nossos, porque nós Sim, somos todos humanos e isso. carentes das mesmas necessidades. Exatamente. Acabou. Não é porque a divisão e a briga, né? A projeção. É um estado emocional, né? Vamos lá. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que um indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais, para conseguir corrigi-las. Olha que bonito, hein? Para fechar com chave de ouro, né? A gente começar a pensar então dessa forma. Se eu sou tão afetivo assim, quais são as minhas obras? Né? A gente não está falando isso porque você vai ser salvo. Não é isso. Não. É porque você precisa fazer o bem para você se sentir bem. E interiorizar, né? O que você está fazendo com esse amor que deveria estar existindo, porque ele está aí na sua essência? Por que não usufrui dele ou não põe ele em prática? Não é? Por que a gente... porque se a gente não usa algo que é essencial em nós, é que a gente está contra isso. E vai atrofiar, né? Se isso faz parte do meu ser, então eu estou contra mim mesmo. Sim. Então quem está a favor de mim, na verdade, é meu inimigo. E eu próprio estou consentindo isso. Isso aí. Então a humanidade está sendo enganada, né? Se auto-enganando. Se auto-enganando. Olha que interessante, né? E outra coisa, aqui entra essa questão de ter tolerância com lidar com seus problemas, né? Com as suas más intenções e as alheias. Aí quando você pensa nisso, você vai ver meu amigo que teve essa má intenção, quase perdi essa amizade, não posso reverter esse quadro. Mas quando? Quando eu comecei a lidar com as minhas más intenções. O meu filho, eu não tenho coragem de falar com ele isso, você precisa falar. Porque é uma verdade, a verdade liberta, a verdade cura. Mas por que eu não consigo falar? Tenho medo, porque tenho uma ideia de que a verdade ataca, agride. Está censurando a verdade. Está censurando a verdade. E não censura, às vezes, os pensamentos ruins, a má intenção, o desprezo que tem pela verdade, pelo outro também, né? Então, nesse sentido, a trilogia analítica, ela trabalha com o trabalho dela é diminuir a censura para que a pessoa veja o que ela é. Ela tem qualidades e defeitos. E o que ela está investindo? Né? Onde que ela está depositando a existência dela? São nas qualidades ou nos defeitos? Isso é o que ela está pensando. E o que ela está fazendo? E a pessoa, quando ela percebe a censura, porque o problema não é o problema, é a censura que a gente faz. Isso. Então, quando a gente começa a perceber que não é vantajoso censurar, porque a gente está sendo enganado, você passa a aceitar e tolerar ver seus problemas e passa a perceber as vantagens que a gente tem quando se percebe. Porque a gente fica mais atento à resolução, a gente presta mais atenção para não se envolver com coisas que vão desviar. Então a gente consegue produzir mais, ter mais qualidade de vida e causar isso na interação social com as pessoas que a gente gosta. Né? De uma forma equilibrada, né, Antônio? E também com as pessoas que a gente não gosta. Porque se você não gosta de uma pessoa... isso é importante também. E você está muito envolvida com ela, você vai dar muita munição para aquela pessoa, para aquela inimizade. Sim. E o ideal é deixar a pessoa sofrer de raiva, porque ela não vai te atingir.
Deixa ela com os problemas Deixa ela dela. com os problemas dela, perdoa, ame ela. É. Ainda que você não faça isso socialmente, faz por dentro. É. Porque é um exercício que faz muito bem. Faz mesmo. Porque quando a gente tá com raiva de alguém, mesmo que a pessoa mereça ter até umas bolachadas, é bom perceber que não pode perder tanto tempo com isso. Porque isso não é, atacar não é a defesa. Não mesmo. A defesa é não se envolver e ser astuto, ter inteligência, né? Geralmente a gente vai pro outro extremo. Ter amor. Sim. Tudo com amor Dá certo. pode. Então, ó, todo bem que temos é o que Realizamos. Então a vida da gente, o dia da gente, porque não precisa pensar em muitos anos, o que você vai fazer nos próximos 30 anos, nada disso. Precisa perceber o seguinte, o que eu vou fazer amanhã, que é um domingo frio, mas o que eu tenho que fazer, que eu posso fazer de bom, que vai valer a pena ter feito. E outra, não é Para só se sentir bem. não é pensando em você, é pensando no social, No bem que no você outro, vai fazer, que vale a pena. Né? que isso vai espargir, né? Porque senão o cara fala, bom é beber cachaça. Ele vai ficar o dia inteiro bebendo. Cachaça, então. Não é no sentido sensorial, voluntarioso, que aliás, vamos falar no próximo sobre isso daí. Sobre a vontade invertida. É isso mesmo. É o tema do nosso próximo encontro. Até porque o pai desse mundo, o príncipe desse mundo, que é o que organizou a ciência, a academia, as religiões, a medicina, ele tem um problema. Ele é muito voluntarioso, é invertido, invejoso, sim, e ele não se percebe por causa da censura. E o Dr. Keck falou isso para mim hoje e falou assim, na verdade, o delírio, né, tira a pessoa da realidade. E quando a pessoa está no delírio, que é o doente, né, ele não percebe que está ali. E ele acredita no que não existe. Então ele fica naquilo de uma tal forma, fazendo aquilo o seu lema de vida. Sim. E para tirar a pessoa daquilo, né? Nossa, ela está vendo, ela está delirando. A gente passa quantos anos para perceber uma coisa que a gente fez errado? Nossa, eu queria viver mais uns 300 para eu... Não é brincadeira isso, e a gente vê que é muito delirante. Muito delirante. Então, Todos nós. Vamos passar agora a palavra para eles, né? E aí, pessoal, o que vocês entenderam? Estamos para a gente poder finalizar nosso encontro de hoje, tá? Mensagem ali ontem. Vem primeiro, para você não tiver palavrão. A questão é ficar na consciência. Eles vão falar, vamos lá. O que vocês podem... Microfone. Agregai-vos, falai-vos. Oi, meu querido. Então, esse texto, você mandou para mim, vou trabalhar na escola esse texto, viu? E é isso daí, velho, eu gostei também. Eu tinha que ela apaixonada, era a pessoa com mais percepção da vida, né? Do dia a dia, né? Ela já trazia toda a questão do sentimento, do afeto, da beleza dela. Isso para poder ajudar organicamente, né? Para que o outro busque, né? Ou ostentar, né? Então a questão é essa, né? Você aceitar o amor que já existe no seu interior, né? E à medida que você aceita esse amor, esse sentimento de amor, você aceita a realidade divina, que já está aí à sua disposição, né? Você deixa as coisas onde elas devem estar, né? Não trazer para cima. Isso é interessante. Não precisa arrancar da natureza, né? É apreciá-la, né? Ou seja, reconhecer o mérito, o valor que ela já tem. Precisa manifestar da sua natureza. Manifestar da sua natureza, essencial. Vamos colocar, exteriorizar o seu amor, né? A partir da realização da ação boa, bela e verdadeira. Do reconhecimento disso. Isso